Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha ao vivo nesta celebração e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste domingo com uma vasta temática da Sagrada Escritura para a nossa vida concreta como cristãos. Você pode assistir às pregações anteriores a essa, onde nós explicamos o Evangelho parte por parte, as lições que nós aprendemos com Jesus hoje, a questão de ter tempo sozinho com Ele, a questão do discipulado, a questão do serviço, a questão das crianças. Na segunda leitura, nós trabalhamos também na manhã a questão da oração, a questão das brigas interiores. Trabalhamos a primeira leitura, que o proceder justo incomodará o injusto. Se você faz aquilo que é certo, o errado ficará incomodado. Para a nossa reflexão da noite, eu peguei apenas um versículo, e vamos trabalhar poucos, da segunda leitura, que tem muito a ver com o contexto que nós vivemos na sociedade de hoje. Pessoas desencontradas interiormente e por fora muito invejosas, e pessoas que brigam por qualquer coisa, uma sociedade invejosa e briguenta. É o que nós ouvimos em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Segunda leitura da missa de hoje, vocês têm um folhetinho aí. Está escrito: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com a inveja e com a rivalidade. Gente, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A pessoa invejosa não tem limite. A pessoa invejosa não tem pudor. A pessoa invejosa não tem justiça. O alvo dela é destruir aquilo que ela inveja. É por isso que Tiago diz com clareza: onde tem inveja, onde tem rivalidade, aí está tudo desordenado, tudo fora de ordem. E existe toda espécie de obras más. Se alguém te perguntar o motivo que condenaram Jesus à morte, uma palavra só: inveja. Inveja. Quando ele estava conversando com Pilatos que tentou de toda maneira apartar o Senhor, soltá-lo, mas os sacerdotes não deixavam, o sinédrio gritava, e Cláudia, que era a esposa de Pilatos, ainda sonhou que Jesus era justo, ela intercede por ele, mas a turba foi maior. E a Bíblia diz claramente: Pilatos tentava soltá-lo porque sabia que o tinha entregue por inveja. A inveja mata e corrói os ossos. É por isso que Tiago, ele dá esse conselho extenso para nós neste domingo, para cuidarmos de duas coisas. Não é apenas você ficar preocupado quem tem inveja de você, também, mas no primeiro momento é para que você não tenha inveja. Não ter inveja e saber lidar com quem a tem. Tem uma história medieval muito simples, mas que ilustra de maneira magistral a questão da inveja. O invejoso, ele procura motivos, muitas vezes inexistentes, para perseguir, para destruir, para implicar com outro. A história conta, a parábola, que havia um lobo que tinha muita inveja de um cordeiro, porque o cordeiro era calmo, era mais belo, andava em paz, e ele então tentava arrumar algum motivo, alguma brecha para atacar aquele cordeirinho.
E o lobo encontrou. Naquele riacho grande que descia, ele viu o cordeirinho tomando água. Ele chegou e disse assim: mas tinha que ser você mesmo. Você está sujando a água desse córrego. O cordeirinho olhou e falou: mas não é possível. Eu estou só colocando a língua aqui no cantinho ainda. O que eu vou dar? Olha, não te escuta comigo. Agora eu descobri, você só sabe sujar a água que eu vou tomar. O cordeiro passou a tomar água em outro lugar. Não adianta você discutir com o lobo, porque o lobo sabe que o cordeiro não está sujando a água, mas a inveja o cega. Ele precisa criar alguma situação para destruir aquele cordeiro. É assim que funciona a cabeça do invejoso. Nem sempre o invejoso inveja o que ele deseja, mas ele inveja o que ele vê que você não poderia ter. A cobiça é querer o que você tem. A inveja é não querer que você tenha. Então veja que a inveja é pior que a cobiça, porque a inveja, ela é diabólica. O invejoso, ele distorce a verdade e cria inimizade injustas. Veja no versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, que foi lida também na segunda leitura. Nós temos aí uma pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vocês? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Aprenda isso, meus caros. As brigas externas são reflexo das brigas internas. Tem gente que briga com todo mundo. Tem gente que implica com todo mundo. Tem gente que é rival de todo mundo, não colabora com ninguém. Na cabeça da pessoa, todo mundo está errado, só ela está certa. Hoje de manhã eu contava aqui, na missa, de um desfile militar, onde a mãe foi assistir o seu filho, e o seu filho não aprendeu a marchar naqueles meses de ensaio. Então o sargento colocou no último batalhão, na última fila. E todos, quando o bumbo tocava, eles batiam o pé direito. E a mãe com a bandeirinha do Brasil, esperando o seu filho passar. Quando passou o último pelotão, ela viu na última fila o filho, marchando ao contrário. A tropa inteira, mais de 600 soldados, todos marchando, direita, esquerda, direita. Ele estava, esquerda, direita. Aí a mãe gritou: meu filho, Brasil, orgulho da mãe. Do lado dela, tinha um pessoal e falou assim: e aquele rapaz ali? Ela disse: é meu filho. Ele falou: desculpa, mas você não viu que ele está marchando errado? A mãe respondeu: o que é isso? Meu filho não erra. Se você não viu, ele é o único que está marchando certo. Não precisa nem explicar, meus irmãos? Tem gente que vive assim. Então, nesta reflexão de hoje, de maneira muito pontual, para que você vigie o seu coração, e para que você vigie as pessoas que te rodeiam, quais são os sinais desta inveja, desta rivalidade que Tiago está alertando na segunda leitura desta missa? Marque aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 3, do versículo 16 ao capítulo 4, o versículo 2. É a segunda leitura da missa que nós estamos celebrando. Meus irmãos, nós podemos ser bons, devemos ser bons, cultivar a bondade e ter atitudes de bondade. Mas diga para quem está do seu lado aí: seja bom, não seja bobo. Tem gente que acha que ser bobo é ser bom.
Aí a pessoa boba, ela atrai muitas pessoas invejosas para estar a seu lado, porque você acha que todo mundo gosta de você. Tem gente que acha que é Nossa Senhora no mês de maio, é só pétalas de rosas que caem. Não é assim que a banda toca. Há muitas pessoas perto de você, que convivem com você, que têm inveja de você. Como descobrir isso? Como saber quem está ao seu lado, mas não joga no seu time? Aqui tem algumas características, e todas essas características estão fundamentadas na palavra de Deus. Vou apenas citá-las rapidamente. A primeira, que é a principal de todas, a constante comparação. Repita: comparação. 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 Diabólica comparação. Diabólica comparação. De onde que nasce a inveja, gente? Da comparação. A pessoa olha você, o objeto invejado, ela olha ela mesma, ela compara. O que surge daí? A inveja. A inveja é filha da comparação. Toda aquela pessoa que vive numa constante comparação, ela vai gerar a inveja no seu coração. A pessoa invejosa, constantemente, ela se compara a você. Ela é a sua sombra. Ela fica seguindo para ver o que está acontecendo. Ela não consegue admirar as suas conquistas. E ela se sente ameaçada por você. Qual é o sentimento que surge? Inveja. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Por que a pessoa está cobiçando o que é do outro? Porque ela não está olhando o que é dela. Toda pessoa invejosa, ela te vê numa competição. Ela não colabora com você, ela está competindo com você. E por que a inveja nasce? No complexo de inferioridade. A pessoa olha para você, ela se vê menos que você. Não estou falando que ela é, não. Ela se vê menos. E ela, então, tenta competir para ser mais. Você já assistiu, todos nós já assistimos, a Turma do Chaves. Já viram? O Chaves é o pobre, que mora no barril, coitadinho, nem casa tem. O amigo do Chaves é o Kiko. O Kiko não tem pai. A mãe do Kiko, que é a dona Florinda, quer dar para o seu tesouro o melhor. Então o Kiko, ele tem os melhores brinquedos. O Chaves não tem ninguém que lhe dê brinquedo. Então ele cria o brinquedo dele. Só que toda vez que o Kiko vê o Chaves brincando com alguma coisa, ele vai na casa dele e pega aquilo melhor. O Chaves está com uma bolinha de papel, ele traz uma bola enorme. O Chaves está com um carrinho de cacheta, ele traz um carro de plástico. O Chaves está brincando de avião, ele aparece com um avião. E se você assiste a série, você vai notar que o Chaves deveria ter inveja do Kiko. Mas acontece totalmente o contrário. É o Kiko que morre de inveja do... Então note, meus irmãos, a inveja não é pelo que você tem, é pelo que você é. A pessoa não inveja o que você tem, ela não inveja o que você faz, ela não inveja a casa que você mora, ela não inveja o salário que você tem, ela não inveja a escola que você estuda, ela inveja você. Você poderia estar numa situação muito pior que ela continuaria invejando você. É o Kiko, que tem tudo do bom e do melhor, mas a birra dele é com o Chaves. Comparação. Segundo, o invejoso, ele desmerece
as suas conquistas. Quando você conquista alguma coisa, ele elogia, mas ele diminui o mérito. Preste atenção nisso. É inconsciente a coisa. Fale para o invejoso assim: eu troquei meu carro. Seu amigo, né? Ah, vamos ver o seu carro. Nó, cara, que carrão, hein? Gostou? Nó demais. A largura do pneu. Esse é bom mesmo. Olha o painel dele. Que maravilha, hein? Que bom que você trocou de carro. Mas eu vou te falar, esse carro bebe, viu? Prepara que vai doer no bolso. Ele não consegue ficar só no elogio. Ele tem que dar uma cutucada. Preste atenção. É inconsciente, ele não vê não. Mas você presta atenção. Ele vai te elogiando, mas ele tem um... eu estou formando. Você está formando? Estou. Maravilha. Você estudou aonde? Tal lugar. Lá é bom, né? Maravilha. Mas eu fiquei sabendo uma coisa. Lá é PPP, né? Que é isso? Papai pagou, papai passou, né? Sempre é assim. Ele tenta ver alguma coisa que diminua a sua conquista, de maneira inconsciente. Onde a inveja tem toda coisa má. Terceiro, ele tem a falsidade no louvor. Ele elogia, mas está carregado de sarcasmo. O invejoso, ele é irônico, ele é sarcástico, ele faz o elogio, mas com aquela cara assim, ó. Nossa, vestido bonito. Pura inveja, está pingando de inveja. O coração do invejoso não se alegra com o seu sucesso. A boca do hipócrita destrói o próximo. Provérbios 11:9. Pode até falar, mas o coração não está sentindo. Veja o que diz Santo Agostinho: a inveja é o inimigo secreto do amor. Repitamos isso. A inveja é o inimigo secreto do amor. Gente, desculpe aqui a franqueza, tá bom? Quem te ama jamais terá inveja. Se tem inveja, não tem amor. Cuidado com isso. São coisas que não caminham juntas. Onde existe amor, não existe inveja. Onde existe inveja, não existe amor. Quarto, o invejoso, ele quer desvalorizar você. Ele quer diminuir sempre o seu valor. Ele sempre procura uma falha. Você pode fazer o melhor, mas ele está de olho numa falha. Assim como eu vi em tal lugar, uma pessoa montou uma árvore de Natal enorme, 3 metros de altura. O vizinho invejoso foi ver a árvore. Falou assim: nossa, que tamanho de árvore! Falou: porque eu reformei aqui em casa, pé direito é alto, eu sempre sonhei com uma árvore grande. Que maravilha de árvore, hein? Mas não sei se você viu, ali no meio, tem uma lâmpada queimada. É assim. Ele vai ver tudo, mas ele vai procurar a falha. Para quê? Para falar que você não é tão bom assim, que não é tão perfeito assim. Então ele quer dar o cutucão. A pessoa que desvaloriza o outro, ele nunca começa marretando, ele começa elogiando. É só você esperar que o mas ele vem. O que você acha de tal pessoa? Eu gosto. Faz isso, faz aquilo, é assim, é assado. Gosto muito. Mas, na verdade, ela queria falar o quê? Só o que vem depois do mas. Para não ficar ruim, ela constrói um cenário para dar uma marretada no final. Cuidado, pinga de inveja. Provérbios 14:30. O coração do invejoso está cheio de maldade. Quinto, esse aqui todo mundo sabe, né? O invejoso é fofoqueiro, maldoso e mentiroso. Se ele vê
aumenta, se não vê, inventa. Um dos sinais claros da inveja é tentar matar a reputação do outro. Na verdade, ele queria destruir o outro, mas ele não tem coragem de destruir o outro. O que ele destrói? O nome do outro. O invejoso, ele tem prazer de falar mal do outro. Ele gosta disso. E geralmente ele tem a rodinha dele. Então no meio ele fica... né? E você nota que não há matéria para aquilo. Porque às vezes, os comentários que a gente faz, tem uma matéria verdadeira. Você está comentando, não. O invejoso não há matéria. Ele constrói a matéria e naquilo ele fica como se fosse o cachorro vomitando, lambendo o vômito. Ele fica voltando na mesma coisa para diminuir o alvo da sua inveja. Provérbios 15:4, a língua perversa quebranta o espírito. Ou seja, uma língua maldosa, ela tira a paz do seu espírito. Gente, a gente tem que selecionar mais o que entra no ouvido da gente. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser ríspido. Como que você desmonta os comentários negativos do invejoso? Não falando nada. A pessoa fala, você fica assim, ó. Ela vai ver que você não está na tela. Você não pode alimentar o negócio. E no final, se ele falou tanto, aí ele pergunta: e aí, você não vai falar nada não? Você pode dizer uma palavra só. Você respira fundo e fala assim com a pessoa: complicado. É a sua saída pela direita, né? Arranca um complicado. Só que você não está falando que é complicado o que ela disse. Complicado é ela, né? Só que isso tudo, gente, é de maneira inconsciente. Você está saindo para o consciente. A pessoa age de maneira inconsciente. É aí que você pega. Sexto, geralmente o invejoso, ele espera a sua queda. O invejoso, ele torce pelo seu fracasso. Pela boca, ele quer vitória. No coração, ele quer derrota. Como aquela história, né? Que descia um rapaz e subiu outro. O que subia tinha inveja do que descia. O que descia escorregou, caiu na escada e foi parar lá embaixo. E ele grita: ai! E põe a mão no braço. E o invejoso fala: não me diga que você quebrou o braço. Na cabeça ele pensava: tomara que tenha quebrado a perna. É um pouco assim que o invejoso age. Ele fala algo, mas ele deseja o contrário. Sétimo, geralmente o invejoso, ele copia a ideia que é sua e ele quer tomar crédito por aquilo que você fez. Não tem humildade. A pessoa poderia dizer: olha, eu vi tal coisa é legal, eu aprendi. Não. Eu é que fiz. Eu é que criei. Esse é um sentido do invejoso. A Bíblia diz em Provérbios 11:20: o Senhor abomina os de coração perverso. Isso é uma perversidade. A pessoa ela vai fazer descaradamente uma cópia, ela passa a ser o original, e o original passa a ser o quê? O perseguido, como se fosse o copiador. Oitavo, o invejoso é dissimulado. Ele finge desinteresse, né? Você está numa roda e você conta uma coisa legal. Nossa, ano que vem eu vou para Disney. Ano que vem eu vou para Gramado. Ano que vem eu vou para tal lugar. Um invejoso, ó. Ele finge desinteresse, mas na verdade está, doido para perguntar. Por que ele finge desinteresse? Para mostrar para você que aquilo não tem importância. Não tem importância, é porque você que vai. Se fosse ele queria os aplausos, né? Então é um sentido também do invejoso. Nono, ele compara você com os outros. Elogia os outros para diminuir você. Nossa, você gostou do corte do meu cabelo? Gostei, mas da próxima vez
vai no salão que cortou o Gustavo, olha o cabelo do Gustavo. Gostei do seu, mas o outro está... Estou dando exemplos pequenos, mas é por aí que a coisa acontece. Gálatas 6,4: cada um examine a sua própria obra e terá motivos de se gloriar. Não é comparar com o outro, é a sua própria obra. 10º, o invejoso, de maneira inconsciente, ele imita o objeto invejado. Isso eu estava lendo hoje à tarde. Imitação excessiva. A pessoa invejosa começa a imitar seu gesto, suas ações, a maneira que você fala, seu modo de vida, porque na cabeça dele, ele está competindo com você. Então o jeito dele provar que é melhor ele imitar para dizer, sou eu e não o outro. Então cuidado, se você tem atrás de você sombra. De vez em quando na internet tem aquelas pegadinhas, tem um sombra, né? O pessoal vai andando na rua, outro vai atrás de preto, fazendo a mesma coisa. Esse é o invejoso, ele está de olho, viu? Eu fiz uma postagem hoje, estava lembrando, mas deixa eu dar um cutucão aqui. Ninguém te observa tanto quanto o invejoso. Deu um show para eles, viu? Mas deu um show, meu filho. Aí que vai ficar com mais dor ainda. Não fique para baixo. Você tem que decolar. Use a inveja do outro como combustível. 11. Críticas constantes. Você jamais agrada o invejoso. Você pode fazer o que for, ele virá com uma crítica para diminuir você. 12. Ele não compartilha das suas alegrias. Isso acontece muito em sala, em grupos, no seu trabalho. Você recebe um elogio, você recebe uma congratulação. A hora que você olha, as pessoas estão lá no canto, tomando um cafezinho, mexendo no celular, ou ele te costa para você lá para fora. Por quê? Porque ele não quer compartilhar a sua alegria. Está na cara que aquela pessoa está com inveja de você. E por último, que é o 13º, se você se mantém no seu caminho, qual é a atitude final do invejoso? Ele se afasta, porque ele não suporta estar perto de você. Porque perto de você, ele vê o quanto menos ele é. Então, ele tem que procurar gente mais ou menos que pensa igual. Tinha, na época da Segunda Guerra, um piloto que decolou um avião com carga, com munição. Era só ele e o avião cheio de munição. A hora que ele decolou, não estava para voltar mais, ele escutou barulho no assoalho do avião. Muito barulho. Ele tentou olhar, não via nada. Lá, em tal momento, ele viu saindo do assoalho algumas ratazanas grandes. Ele ficou desesperado. Não porque era o rato, mas porque se o rato roesse o assoalho do avião, o avião perderia, não é? Toda aquela compressão que ele tem e ele cairia. Ele entra em contato com a torre e fala, olha, emergência, o meu avião está lotado de rato. E se eles roerem o assoalho, eu vou cair. E a torre disse, suba para tal atitude. Ele subiu, falou assim, o que é que você está ouvindo? Os ratos continuam roendo. Suba para tal atitude. Ele subiu. E agora? Diminuiu, mas eu ouço um pouco ainda. Suba para tal atitude. E agora? Pararam de roer. O que aconteceu? Os ratos morreram. E o piloto perguntou, por quê? Porque os ratos não resistem a altas atitudes. Na sua vida, o invejoso é a rataiada. E
E você não pode descer no nível deles. Você tem que subir. Quanto mais você subir, mais inveja eles terão. Mas quanto mais você subir, menores eles estarão para você. Quando você está muito alto, as coisas aqui embaixo ficam pequenas. O problema é quando você olha o invejoso de baixo para cima, ele é grande. Mas quando você cresce e não se ocupa com isso, você se torna grande. Aqui vem uma pergunta que deve estar no coração de todos vocês. Tiago fala da inveja, da rivalidade. Eu partilhei com vocês 13 sinais das pessoas invejosas. Mas como curar a inveja? Como lidar com a pessoa invejosa? Começo pela segunda questão. Como lidar com a pessoa invejosa? Mostrando realização e não projetos. Há um ditado africano que diz: o caçador que grita antes de capturar a presa, volta para casa com fome. O que as pessoas não sabem, elas não invejam. Guarde isso. O que as pessoas não sabem, elas não invejam. Então as suas coisas, conte para a sua família, para os seus melhores amigos. Não fique espalhando a quatro ventos o seu sonho, não. Faça em segredo. Compartilhe com quem te ama de verdade. E você não vai mostrar projeto, você vai mostrar realização. Trate bem as pessoas invejosas, mas não as leve para comer à sua mesa. Fale de coisas periféricas, mas não abra o seu coração, porque onde existe a inveja, existe todo tipo de maldade. E a pessoa maldosa, ela apronta para você, viu? A pessoa maldosa, ela arma para você. E a primeira pergunta que eu fiz: e se eu me vejo às vezes com inveja? Porque a inveja, ela pode visitar o nosso coração, porque nós somos humanos. Quem aqui que nunca teve inveja de nada e de ninguém? Nós temos dentro de nós o pecado, e o pecado há de gerar a inveja. Qual a cura da inveja? Tem uma cura: autocomparação. Toda vez que a inveja vier, você tem que falar para você assim: eu estou com inveja porque eu estou olhando para fora, e eu preciso curar a inveja olhando para dentro. Autocomparação. Hoje eu estou melhor do que ontem. A minha vida hoje é mais agradável do que ontem. O meu trabalho hoje me sacia mais do que o antigo. O meu carro hoje é melhor do que o meu último. Você vai comparar com você, sempre com você, e nunca com os demais. Por último, meus caros, a inveja é tragédia anunciada. Nunca termina bem. As pessoas que têm inveja e começam a brigar uma com a outra. Aqui tem a história de dois amigos, o João e o André. O João tinha um terreno, era um terreno de descida, desnível. E ele plantou no seu terreno algumas abóboras. As abóboras foram crescendo, os ramos foram crescendo, e como o terreno era em declive, aqueles ramos desceram para o terreno de baixo, que era o terreno do André. André eram amigos, falou: não, pode deixar. E o João disse: ô André, as abóboras que der aí, pode pegar para você se quiser. Oh, muito obrigado, meu amigo. Não, está plantado aqui, mas estão produzindo aí. Quando o João queria uma abóbora, ele pulava a cerca, pegava. O André: abraço, amigo, valeu. Quando o André queria uma abóbora, ele nem pedia, porque os ramos estavam no seu terreno. Só que os dois tiveram uma ideia na mesma hora. Como deu abóbora demais, que tal vender? Aí entrou o dinheiro, né? Começou a confusão.
Ah, mas você vai vender a minha abóbora? Não. Mas a abóbora está no meu terreno? Não, mas eu plantei no meu terreno. A raiz está no meu, as abóboras que estão no seu. Então eu quero ver você fazer abóbora sem estar no meu terreno. Eu quero ver você ter abóbora sem eu ter plantado. E começou aquela briga. Cada um dizia estar com a razão. O André dizia: elas ocupam as minhas terras, então elas são minhas. O João dizia: eu as plantei, as raízes estão no meu terreno, por isso elas são minhas. Brigaram tanto que um levou o outro na justiça. A amizade terminou, a rivalidade e a inveja entrou. Eu não sei quais foram assim os quesitos usados, mas o juiz, ele deu causa de ganho para o André, que era o dono do terreno onde as abóboras estavam. O João reclamou: mas como que ele ganhou a causa, sendo que fui eu que plantei? O juiz não rendeu, bateu o martelo e da sala saiu. O André voltou para casa todo animado, que ele tinha ganho. O João, com raiva, de madrugada foi e cortou as raízes. Final da história: os dois ficaram sem as abóboras. É assim o final da história do invejoso. Eles têm tanta sede em prejudicar o outro, que ele não vê que prejudicando o outro, ele pode também se prejudicar. Mas não pense que o invejoso não fará. Se é para prejudicar você e ele sair prejudicado também, ele haverá de prejudicá-lo. E termino, meus irmãos, com uma das parábolas mais tristes e horrendas que eu conheço. Ela se chama O Invejoso Mor, o homem mais invejoso da terra. Certa vez apareceu para este homem um anjo, e o anjo disse assim: eu estou vindo em nome do Altíssimo, e eu vou lhe dizer apenas uma coisa: escolha o que você quiser, Deus lhe dará. Com um detalhe: o que você pedir, a pessoa de quem você tem inveja vai ganhar o dobro. Ele não pensou duas vezes: eu já sei o que eu quero, então peça, fura meu olho esquerdo. E assim terminou a história. Este, meus irmãos, é o coração do invejoso. Reze e clame a Deus a proteção do céu, porque o invejoso fará o que estiver ao seu alcance para prejudicar você. Ele não se cansa. O invejoso é incansável. Para os invejosos, vale colocar aquela placa de caminhão e ônibus: mantenha distância. Cumprimente, trate bem, mas não queira amizade. Termino como comecei, pela carta de Tiago: onde existe inveja e rivalidade, tem toda obra de desordem e maldade. Que o Senhor nos guarde de sermos invejosos e que Ele nos proteja da inveja alheia. Que São Tiago nos ensine e que nós tenhamos ouvidos de discípulos para aprender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.